Jeremias capítulo 10, no versículo 24, nós lemos: Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. O profeta Jeremias, no versículo 24 do capítulo 10, que nós acabamos de ler, ele está falando para Deus, mas como se fosse pelo povo. Ele está falando a Deus, mas uma espécie de representação. Ele está falando em nome do povo e também como que o povo deveria falar, qual atitude que o povo deveria ter ao falar com Deus. E a partir daqui nós podemos tirar algumas atitudes desejáveis que devem estar presentes numa situação de correção. Lembrando que estamos continuando o nosso estudo sobre atalhos do atraso no lar, especificamente na criação dos filhos. Estamos dando continuidade ao procedimento da disciplina que nós conhecemos na semana passada. Mas podemos concluir o seguinte: número 1, que o povo deve aceitar o julgamento e as consequências dos seus erros. Também vemos que Deus, ele vai agir com juízo, não com ira, sempre visando corrigir e não destruir. É o que nós lemos aqui: castiga-me, ó Deus, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. E esse é exatamente o mesmo sentimento e atitude que deve haver no âmbito da correção, da disciplina entre pais e filhos. Mesma ideia. Os filhos devem reconhecer o erro e aceitar o resultado. Assim como o profeta Jeremias falando aqui, falando para Deus em nome do povo, ele está dizendo: castiga-me, ó Senhor. É como se o povo, a nação, devesse estar pedindo para Deus: Deus, me castigue, me corrige, me discipline. Por quê? Por reconhecer algo que fizeram de errado, a tal ponto que sabe que são dignos de serem corrigidos. E, do mesmo modo, os pais devem agir, assim como Deus age, com amor, com o intuito de corrigir com amor, e com propósito e com justiça. Deve ter um propósito. Toda correção deve ter um alvo, um propósito, um objetivo. Disciplina não é simplesmente você pegar um chinelo, uma vara e sair dando lapada. Isso não é disciplina. Tem que haver objetivo, tem que haver um propósito, tem que haver correção nesse sentido. Então, nós já vimos antes, mas quando se fala em disciplina e correção, existem dois tipos. Lá em Hebreus 12, 10, nós lemos assim: porque aqueles, falando sobre os pais, Deus falando a nós, dizendo que nós tínhamos pais, porque aqueles, nossos pais, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, preste atenção nisso, como bem lhes parecia. Mas este sendo Deus, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então aqui nós temos dois tipos de disciplina. Nós temos aquela que é feita como bem lhes parece, se referindo aos pais, nossos pais carnais, nossos pais humanos, e tem aquela disciplina que é para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, se referindo a Deus. Quando fala, mas este é Deus. Então existe um tipo que é a disciplina como bem lhes parece, como eles acham que deve ser feito, do jeito deles, e tem aquele que é para nosso proveito. Então, nós não devemos disciplinar pais, mães, futuras mães, como nos parece bem. Nós temos que disciplinar como parece bem para Deus. E esse parecer bem para Deus é com propósito, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, toda disciplina não tem que ser feita do jeito que eu acho, o que me parece bem. Nós temos que fazer como Deus faz. Ele faz com amor, com justiça, com propósito, tá? E é para o proveito, é para a vantagem, para o benefício, não para destruir ou reduzir a nada, como Jeremias pleiteia com Deus no capítulo 10. Não com tua ira para que não me reduzas a nada. Se Deus fosse abrir sua ira, sua torneira de ira, e reduzir para nada.
E exatamente o que vai acontecer com esse mundo. Vai ter um dia que Deus vai abrir as comportas da sua ira e vai reduzir esse mundo a nada. O dia do julgamento do mundo está chegando. Nós não estaremos aqui, mas esse mundo vai ser destruído a nada. Mas aí é outro assunto. Então, a correção não vira destruir, a correção não visa reduzir a nada, e sim a correção é para o proveito, como nós lemos aqui em Hebreus 12:10, para o nosso proveito e para o nosso benefício, ou melhor, para o benefício do corrigido, o benefício do disciplinado. Então, o como é tão importante quanto o que. Então, é importante disciplinar e corrigir? É. Mas é tão importante o como você corrige, como você disciplina. Tá? Então, o como você faz é tão importante como o que você faz. E não apenas, não, pastor, eu disciplino. Eu pego um chinelo e saio, não. Você está disciplinando, mas do jeito errado. Tá? Então, o como é tão importante quanto o que. E por isso que nós estamos vendo justamente o procedimento da disciplina. E esse procedimento disciplinar, ele compartilha certas coisas entre o corrigido e o corretor, entre os pais e os filhos. Então, vamos ver hoje 3 coisas que são compartilhadas. Primeira coisa, olha comigo para Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 10, nós vamos ver que a correção, a disciplina, esse procedimento, ele é sofrimento compartilhado. Sofrimento compartilhado. Quando você disciplina, quando você corrige, você está compartilhando, você está dividindo, repartindo sofrimento. Olha o que fala aqui Ezequiel 33, e olhe comigo no versículo 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nos desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui podemos notar, mais uma vez, que o povo está de fato aceitando o julgamento e as suas consequências. A gente lê isso no versículo 10, que Deus está dizendo assim, assim falais vós. Deus está falando, vocês dizem isso. O que eles dizem? Visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, nós nos desfalecemos, ou seja, estamos enfraquecendo, estamos morrendo, estamos caindo. Como viveremos então? Então Deus fala, vocês estão dizendo que devido às suas transgressões, vocês não têm como viver. Vocês estão desfalecendo. Então eles estão reconhecendo o erro e aceitando, mas aí Deus, logo em seguida, no versículo 11, ele afirma o que não é o seu desejo e o que é o seu desejo. No versículo 11, ele fala, não tenho prazer na morte do ímpio. Aqui Deus está afirmando o que não é o seu desejo. A morte do ímpio não é o desejo de Deus. Não tenho prazer na morte do ímpio. Então Deus, quando ele disciplina, ele não e corrige, é o motivo que eles estavam desfalecendo, era devido aos pecados, transgressões. Deus trazia disciplina e correção na vida deles. Eles estavam desfalecendo, perguntando como que vamos sobreviver isso. E Deus fala, eu não tenho prazer nenhum em fazer isso. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer que tem pessoas aí morrendo, sofrendo. Eu não tenho prazer nisso. Não me traz alegria nenhuma. Aí na segunda metade do versículo 11, ele diz qual é o desejo dele, que é convertei-vos dos vossos maus caminhos. Deus trouxe a disciplina e a correção e o castigo. As pessoas estavam desfalecendo e talvez até morrendo. E Deus fala, eu estou fazendo isso para tentar levar vocês a se converterem dos seus maus caminhos. Esse é o meu desejo. O que eu quero é ver vocês convertendo os seus maus caminhos. O que eu não tenho prazer, o que eu não quero é que vocês sofram e morram. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Quando o ímpio morre, Deus não está lá, yes, mais um, tome. Não é essa a atitude de Deus. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio morra ou sofra.
O motivo que ele traz a disciplina, a correção e o castigo é para levar a pessoa a converter, a mudar os seus maus caminhos. Então Deus não está visando alegria ou vingança. Esse não é o alvo da disciplina de Deus. Deus está de fato sofrendo ao ver o povo sofrer. Ele fala, eu não tenho prazer. Eu não tenho gosto em ver isso. Eu tenho desgosto. O que eu quero é que vocês mudem. Então Deus sofre porque o seu povo está o ferindo, ele sofre porque o povo está o desobedecendo, ele sofre porque o povo está se rebelando, e ele sofre porque ele precisa trazer disciplina, castigo e correção no seu povo. Mas ele não tem prazer nisso. Essa é a mesma atitude que deve haver na disciplina dos pais. Quando um pai disciplina, não é quando ele está com vontade, quando eu estou quente, agora vou te pegar, menino, cadê você? Essa não é atitude nem hora de disciplinar. A disciplina deve doer tanto no pai que disciplina, quanto no filho que é disciplinado. Um pai ou mãe que tem prazer em disciplinar o seu filho, gente, isso é sadismo. Isso não é normal. Porque ninguém tem prazer em trazer sofrimento a quem ele ama. E Deus nos ama. Deus ama até o ímpio, Deus ama o ateu, Deus ama o perdido, Deus ama o salvo. Então Deus não tem prazer algum em trazer castigo, correção, disciplina. E nós, como pais, não devemos ter prazer ou deleite em disciplinar os nossos filhos. E como eu sempre digo, vou repetir de novo, se quando você for disciplinar o seu filho, você estiver com vontade, aquela não é a hora. Você não está no espírito correto para a disciplina. Você não está no espírito correto para a correção. Você está com sangue quente, está com o ânimo exaltado, aquilo não é hora de disciplinar. Vai dar uma volta no quarteirão, vai chupar um flau, vai tomar um banho gelado, vai rezar, vai para a igreja, faça alguma coisa. Mas aquela não é a hora. Porque eu já vi, ninguém aqui é claro, mas eu já vi mães falarem assim, ou pais falarem assim, não, eu só pego quando o meu sangue está quente, eu só pego quando... Não, está tudo errado. Porque aquilo deixa de ser disciplina nos padrões de Deus. Deus não tem prazer. A disciplina e a correção é um compartilhamento de sofrimento. Sofre o pai ou mãe que disciplina e sofre a criança, o jovem, quem seja, ao ser disciplinado. Estão compartilhando o sofrimento. Não é só um lado. Que Deus sofre quando ele causa sofrimento, quando ele traz o seu juízo. Ele também sofre, como nós lemos aqui. Então, essa mesma ideia, essa síntese, que é a síntese da base, da correção correta, o alicerce correto. É isso aqui. Mas a gente vê isso também em Ezequiel 18. A gente leu Ezequiel 33, dê uma olhada em Ezequiel 18, 32, que fala assim, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Mais uma vez, Deus fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu prazer é que você se converta, você abra os olhos, você perceba o que está acontecendo, perceba a minha mão de disciplina, de correção, e mude seus caminhos, converta seus caminhos. Isso eu tenho prazer. Mas enquanto você não se converte, eu vou ter que trazer certas coisas que não vai trazer prazer nenhum para você e nem para mim. Ou seja, tá os dois lados sofrendo. E o castigo no lar deve ser assim também. Deve ser algo que traz sofrimento. Agora, é uma verdade. A disciplina de um pai para um filho traz sofrimento para o filho, traz sofrimento para o pai. O que acontece? E se o pai não está disposto a sofrer? Ah, pastor, mas se eu fizer isso, se eu disciplinar meu filho, eu vou sofrer também. E é assim deve ser. Eu vou dar uma bronca no meu filho, eu vou chateá-lo, ele vai ficar triste. Há horas que você precisa trazer quebrantamento, entristecimento na vida do seu filho, sua filha, se ela fez coisa errada. Eu não quero entristecer a ele, porque se eu ver ele triste, eu vou ficar triste. Eu não quero usar a disciplina nele, porque aí ele vai ficar chateado e eu vou ficar chateado. Então, eu não quero ficar chateado. Eu não quero ficar triste. Oh, que egoísta você é. Então, porque você não quer ficar triste, você vai privar o seu filho da disciplina que Deus diz que ele precisa e que você, como pai, como mãe, é responsável de fornecer. Ah, mas você não quer ficar triste.
Me diga uma coisa, quando você vai trabalhar, você vai sempre trabalhar pulando assim, lá, lá, lá. Não, você vai às vezes sem estar afim, mas você faz porque isso é o que você tem que fazer. Gente, nem tudo na vida a gente faz porque dá vontade, porque a gente quer, porque a gente gosta. Tem coisa que nós fazemos porque é o nosso dever, é a nossa obrigação, é esperado de nós. E não porque, eu estou afim ou não estou afim. Tem muita gente que passa a vida vivendo, fazendo o que está afim ou não fazendo o que não está afim. Tá? As pessoas não vão muito longe, não fazem muita coisa e geralmente tem uma vida muito triste, complicada. Porque a vida não é feita de fazer o que a gente quer, o que dá vontade, mas sim de cumprir o nosso dever, o que nós devemos fazer. Eu lembro, falando sobre sofrer com os filhos, eu lembro quando a Gabriela, minha filha, ela era pequena, tinha menos de 2 anos, e ela tinha que fazer uma operação simples, era rápida, nem ficou no hospital. Mas eu lembro que tinha que entrar na sala de cirurgia, e ela estava com medo, apreensiva. Eu lembro até hoje que eu carreguei ela no colo até entregar ela à enfermeira, que entrou no centro cirúrgico, e ela, muito com medo, você viu os olhos regalados, muito assustado, entrando lá dentro, indo nos braços da enfermeira, e a porta se fechando, e ficamos lá, ela foi sedada, tal coisa, e foi um sucesso, mas você vê, eu sofri com aquilo. A irmã Simone não, a irmã Simone, não, estou brincando. A gente sofre com aquilo. Aquilo causa sofrimento. Para mim, nada. Não era eu que estava ali, eu não aconteceu nada comigo, mas aquilo, ao ver a minha filha sofrer, eu sofria. Outra ocasião, a Michelle também, essa mesma idade mais ou menos, estava na igreja na época, ela caiu do banco, bateu a boca na quina do banco, no banco de madeira, e o dentinho dela cortou o lábio dela. Muito dolorido, muito sangue, teve que ir no hospital, e chegamos lá, o médico olhou e falou, vai ter que dar uns 2, 3 pontos aí. Eu falei, ixi, vai botar um band-aid não? Não. Aí o que aconteceu? Deitaram ela na cama, né, na maca, sei lá, a mesa ali. O médico me enojou que ele estava tão bem-humorado, tão como se não fosse nada. Para ele não era nada, porque não era filha dele. A minha vontade era dar um murro na cara dele. Um murro santo, em nome de Jesus, mas um murro. E as enfermeiras segurando os pezinhos dela e os ombros dela. Aquilo me causou sofrimento. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei lá do lado dela, deitei sobre ela assim, segurei a cabecinha dela, e o médico aplicando anestesia, suturando, e eu aqui, ó. E ela olhando para mim, tipo, por quê? Dor, medo, confusão, sem entender o que está acontecendo. Gente, eu te garanto, aquilo do meu mais tanto nela quanto em mim, foi um sofrimento. Esses casos que eu estou dizendo não tem nada a ver com disciplina, mas do sofrimento compartilhado. Eu estar ali segurando a minha filha de 2 anos, enquanto um médico ridículo, nojento, enfiava uma agulha no corte no lábio dela, e depois metia uma agulha e costurava, não é um bom humor. E quando eu tentava confortar, e minha filha sem entender, confusa, o que meu pai está fazendo comigo? Mas eu preferi ficar lá para confortar ela. Sabe o que é isso? É que quando um filho sofre, os pais sofrem. Isso inclui na disciplina. Por isso que eu digo, quando um pai e uma mãe não sofrem na disciplina, há algo de errado. Mas também há algo muito de errado quando o pai ou a mãe não está disposto a sofrer ao aplicar a disciplina. Também está errado. Já pensou se eu falasse lá, doutor, faz o seguinte, isso me faz sofrer, deixa assim mesmo, não precisa suturar não, deixa como está. Não, cancela a cirurgia, me dê minha filha, eu estou muito chateado com isso, cancela a cirurgia, vou levar ela para casa. Faria certo para me poupar, privar minha filha de algo que era desagradável, mas necessário. A Michelle precisava daqueles pontos no lábio dela, a Gabriela precisava fazer a cirurgia. Mas isso me chateia, eu não quero sofrer, então não vai ter cirurgia, não vai ter nada, pronto. Pois é a mesma coisa quando o pai quer se livrar do chateamento e do sofrimento, priva a criança do que ela precisa. O conceito é o mesmo. Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo, no sofrimento dos seus filhos. Ele corrige do mesmo jeito, mas ele sofre quando ele corrige.
Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ele não tem prazer em açoitar, ele não tem prazer em corrigir, mas ele corrige do mesmo jeito. Por quê? Porque ele ama. Por isso que a Bíblia fala que o pai que poupa a vara do filho não o ama. Por quê? Na verdade, ele quer se poupar do trabalho, do incômodo, da chateação. Por isso que disciplina é um trabalho de amor. É uma obra de amor. Porque sempre é inoportuno. Nunca tem uma hora boa para você disciplinar. Sempre vai estar no meio de alguma coisa. Então, sempre é inoportuno. Sempre é algo que chateia. Chateia a criança, chateia você. É desagradável para todo mundo. E dá trabalho. Então, chateia, inoportuno e dá trabalho. Se não for por amor, ninguém faz. Se não for por amor, ninguém faz. Porque ninguém quer ficar chateado, perturbado e ter trabalho. Não, então, deixa pra lá. E é aí que jaz o problema. Então, seja lá qual for o procedimento da correção, todos sofrem. E todos devem sofrer. Tá? É muito importante isso. Vamos então estar dispostos a pagar o preço, pais e mães. É um preço. O preço da gente sofrer também. Mas Deus sabe sobre pagar o preço e Deus sabe sobre sofrer, não é verdade? E Deus não poupou o seu filho por causa de nós e nós não devemos nos poupar por causa dos nossos filhos. Muito bem, vamos para Provérbios 20, versículo 11. Falei que vamos ver três coisas compartilhadas. A primeira é o sofrimento compartilhado. A segunda é a disciplina compartilhada. Provérbios 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Ok? Como saber a condição do coração, dos propósitos de alguém? Como discernir se há pureza e retidão em alguém? Nós não podemos enxergar ou ler a mente ou o coração de ninguém. Deus pode, nós não, obviamente. Mas nós podemos ver as ações daquela pessoa. E note aqui, até a criança se dará a conhecer. Então, até uma criança, não é só adultos, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, pelas suas obras, pelo aquilo que ela faz. Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que quer dizer isso, fontes da vida? Tudo que você faz. Toda decisão que eu tomo, que você toma, tudo que a gente faz, todas as nossas ações são frutos do nosso coração. Por isso que guarde o coração. Então eu não posso ver o seu coração, mas eu posso ver o que sai da fonte do seu coração. Eu posso ver as suas ações, eu posso ouvir as suas palavras, eu posso ver as suas decisões. Então essas ações, isso lhe dá a conhecer. Até a criança se dará a conhecer pelas suas obras, se a sua obra é pura e reta. Então eu não vejo o coração, mas eu vejo as ações. Tá? Então, se nós podemos discernir se há pureza e retidão até na criança, isso também vale para os pais. Uma criança é corrigida ou disciplinada? Eu não sei. Eu não vivo naquela casa. Eu não coabito com aquela família. Eu não sei o que... Eu vejo aqui na igreja, talvez aqui, talvez ali, mas eu tenho muita pouca interação. Ou talvez é uma pessoa totalmente estranha que eu nunca vi na minha vida. Eu estou no supermercado, estou no shopping, estou andando em algum lugar e eu vejo uma criança. Como discernir? Como saber se aquela criança é corrigida e disciplinada? Olha as suas ações. Você não pode julgar. Posso sim, a Bíblia manda. Já é outro assunto, mas essa história de só Deus pode julgar. Isso daí é coisa de quem é analfabeto bíblico, tá? Qualquer questão, fala comigo mais tarde. Mas como saber se uma criança é disciplinada e corrigida? É só olhar suas ações. Por quê? Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Ok? Um pai ou uma mãe, ele é corrigido e disciplinado. Olha as suas ações. Eu não sei daquela pessoa, mas pelas suas ações eu posso ver se ele é corrigido e disciplinado. Por quem? Por Deus. Lembra que nós vimos recentemente que para você disciplinar, você tem que ser disciplinado. Para ensinar amor, você tem que amar. Para ensinar sabedoria, você deve ser sábio. Então, para você disciplinar e corrigir, você tem que ter disciplinado e corrigido também.
Tá? No caso, em última instância, por Deus. Então, os pais corrigem, disciplinam os filhos? Eu não sei. Agora eu posso olhar suas ações. Pelas ações dos filhos, você pode dizer muita coisa sobre os pais. Pelas ações dos filhos, você pode saber muita coisa sobre a criação dos filhos. Vendo o quê? As suas ações. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Então, correção e disciplina é compartilhada e repassada adiante. Então, de preferência, os pais devem ter tido um lar onde havia correção e disciplina correta. Isso é o ideal. Sempre é o caso? Não, nem sempre é o caso. Infelizmente, no mundo perfeito seria, mas não é. Mas se a criança, ou os próprios pais, quando eram crianças, se não foram corrigidos e disciplinados no lar, então, em algum lugar no caminho da vida, eles precisam receber essa correção e disciplina de alguém, de Deus, ou seja lá o que for, mas tem que haver correção e disciplina nos pais, para que os pais possam, então, compartilhar isso com os filhos. Pais indisciplinados e indispostos a obedecer terão filhos igualmente indisciplinados e igualmente indispostos também. A não ser que aquele filho, não pequeno, mas na adolescência, de alguma forma, Deus consiga cativar e tomar o coração daquela criança, daquele jovem, transformar. Mas, se não, vai simplesmente reproduzir, repetir, simular os pais. Vai ser uma cópia, um clone daquela rebeldia, aquela desobediência, aquela indisposição de obedecer, vai estar impressa na personalidade, no caráter dos filhos. Todo filho tem criação. Ou boa criação, ou má criação. É daí que vem crianças mal criadas. Veja bem, a criança mal criada, o problema não é da criança. A criança não é para a criança se criar. Então, se a criança é bem criada, mal criada, não vai depender da criança, vai depender dos pais. Se os pais criam bem, ou se os pais criam mal. Se criam mal, são mal criados. Mas todo mundo é criado, bem ou mal. A criança mal criada é justamente isso, mal criada. Agora, o mais grave erro, olhando o grande plano de Deus e vendo o lugar dos nossos filhos nesse plano, é que filhos criados assim, mal criados, sem disciplina, sem correção, sem haver esse compartilhamento de disciplina com os pais, o que ocorre é que esses filhos serão limitados e até um certo ponto incapacitados de servir a Deus. Eles não estarão preparados ou aptos para servir a Deus. Eles serão limitados nas bênçãos de Deus. Deus não vai poder abençoá-los tanto quanto poderia e gostaria. Por quê? Porque eles estão limitando Deus através da desobediência, de estar indisposto a seguir. Ou seja, aquela indisciplina herdada dos pais. É de grande importância compartilhar essa disciplina com os nossos filhos. E a outra grande desvantagem é que eles terão mais obstáculos para receberem a salvação. Isso é muito sério. Uma criança mal criada, uma criança que não reconhece o erro quando erra, onde não há consequência pelos erros, ela vai estar muito mais insensível aos seus pecados. Uma criança, quando erra, os pais chamam e disciplinam corretamente. Como? Nas semanas seguintes vamos descobrir como faz isso. Mas a criança deve ser chamada, explicada a ofensa, de preferência mostrar na Bíblia onde é que fala aquilo que está errado. Você ora com a criança, você aplica a disciplina, seja lá o que for. Depois você você recupera, você restabelece o relacionamento. É todo um processo. Uma criança que não tem isso, ela simplesmente erra, ou o pai está nem aí, ou a mãe está nem aí, ou fazem que não viram. O resultado é que ela vai achar que, não é errado. Se fosse alguém diria alguma coisa, faria alguma coisa. Eles acham que são impunes. E como eu venho falando desde o começo, a imagem que as crianças, os filhos têm dos pais, vai projetar aquela imagem na pessoa de Deus. Então, se o meu pai não liga, Deus não liga. Se o meu pai promove impunidade, Deus também promove a impunidade.
Aí a criança vai crescer achando que Deus é assim como os pais. E isso vai ser um grande obstáculo para a criança receber salvação. Esses obstáculos podem ser vencidos. Não estou dizendo que vai condenar uma criança, não é isso. Mas vai dificultar. E uma criança que é disciplinada e corrigida biblicamente, ela vai ser mais apta, vai ser mais fácil, vai ter menos obstáculos para ela entender e receber. Tá? Então, ou são preparados em casa com amor pelos pais, compartilhando a disciplina, ou terão que ser preparados e educados pelas quedas e tropeços da vida. Lembrando que não há garantia alguma que isso ocorrerá. Melhor os pais cumprirem o seu papel e fazer como Deus manda. Terceira e última coisa, correção, ela é compartilhamento de sofrimento, de disciplina, e também é o compartilhamento de bênção. Bênção. Não é só o sofrimento, não é só a disciplina, mas a bênção é compartilhada. Provérbios 29:17. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Bom, vamos inverter a coisa aqui. Ó. Não castigue teu filho. Não castigue teu filho, não faça isso. E te dará... O que é o oposto de descanso? Trabalho. Não castigue o seu filho, que ele vai te dar trabalho. Dor de cabeça. Aperreio. E dará delícias à tua alma. O que é o oposto de delícias? Desgosto. O filho que não é corrigido, disciplinado, vai dar desgosto, cansaço. Eu não sei contar a você. Mas entre descanso e delícias, e cansaço e desgosto, você não tem que pensar muito não, gente. Qual o diferencial? Castiga teu filho. Esse castigo aqui é justamente a correção, a disciplina bíblica. O que nós estamos falando. Não só hoje, mas vemos falando já há várias semanas, e vamos falar por mais algumas. Então, se você fazer a coisa certa, você vai ter descanso e você vai ter delícias. Se você não fizer, você vai ter cansaço e desgosto. Mas não estamos falando de desgosto, estamos falando de bênção. Se os pais não têm descanso ou delícias, os seus filhos não têm descanso nem delícias. Filhos em apuros são pais em apuros. Quando um filho está em apuros, em problema, os pais estão em apuros e em problema. Ou pelo menos deveriam, né? Deveriam. Temos que lembrar que a Bíblia fala em 2 Timóteo 3,3 que o afeto natural nos últimos dias está diminuindo e vai diminuir. Esse afeto natural é a palavra grega storges, que é um afeto familiar. Para que nos últimos dias haverão tempos trabalhosos, aí tem um monte de uma descrição bem longa. Uma delas é isso, sem afeto natural. O que é isso? É quando a pessoa não tem um afeto que é natural, que é familiar. De pais para com seus filhos, filhos para com seus pais. A gente vê isso direto. Filhos que abandonam seus pais, pais que abandonam seus filhos, que não têm o afeto, o cuidado natural. Seu pai está indo bem, está indo mal. Para mim, tanto faz como tanto fez. Seu filho está indo bem, problema dele. Problema... O normal é que haja uma preocupação e um cuidado e um carinho. Então, se você tem um filho, e outra coisa, não é só filho criança, não. Filho adulto, já casou, sai de casa, está lá morando. Se eles não estão bem, os pais não estão bem. Assim deveria ser. Mas a verdade é essa. Então, quando há correção e quando há disciplina, não é só os pais que têm descanso ou delícias. Não. Todos têm. Provérbios 3, versículo 13. Olha o que fala aqui. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Antes de continuar, vou ler um pouquinho mais. Antes de continuar, lembra que nós vemos que todo mundo nasce como simples. A Bíblia fala sobre o simples. E o simples, ele não sabe de nada. Não tem conhecimento, ele não tem sabedoria, ele não sabe nada.
Todo mundo começa simples. Seus filhos, cada um deles são todos simples. Você, quando era criança, você era simples, eu era simples. Da simplicidade, a vida caminha e nós podemos tomar duas tangentes. Ou nós vamos para o lado da sabedoria, ou nós vamos para o lado da tolice. A simplicidade é um estado neutro, é uma folha em branco. Você pode até errar, mas você erra por falta de conhecimento. A Bíblia fala isso, que o simples erra por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. O tolo não, o tolo erra, não é porque ele não sabe, ele sabe, mas ele não quer aceitar a sabedoria. Ele rejeita a sabedoria, faz isso da cabeçada. Mas todo mundo começa simples. Essa jornada para a sabedoria, grande parte vai depender dos pais. E como nós já vimos, um dos alvos da correção e disciplina é levar a criança da simplicidade para a sabedoria. Com isso em mente, leia aqui. Leia comigo aqui. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. Ele não achou a sabedoria sozinho. Não, ele foi levado, ele foi guiado. E o homem que adquire entendimento. Versículo 14. Porque é melhor a sua mercadoria, a da sabedoria, ou seja, o resultado da sabedoria. Tá? Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis. Isso daqui é a sabedoria, os resultados da sabedoria. Mais preciosa é do que os rubis. E tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Ela o quê? Sabedoria. Versículo 16, vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honra. De o que, pastor? Sabedoria. Gente, sabedoria leva a honra, leva a riqueza, leva a saúde. Longos dias. Isso vem de onde? De sabedoria. Mas não sabedoria de só saber, de fazer, de viver, de aceitar, de viver uma vida sábia. Honra, riqueza, saúde. É o que está dizendo aqui. Olha o 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Nós lemos aqui Provérbios 29 e 17. Castiga o teu filho, te dará descanso e dará delícias à tua alma. Quem acha sabedoria terá o quê? Seus caminhos são caminhos de delícias. O homem que acha sabedoria vai ter um caminho de delícias. O homem que acha sabedoria não acha sozinho. Pode ser levado e guiado pelos pais e começar cedo. Muitos não têm pais que fazem isso, começam a vida sem sabedoria, tropeçam, batem a cabeça na parede, sofrem com isso, mas pode ser que no caminho eles venham a conhecer sabedoria, e aceitam e vivem, e esse caminho pode ser mudado para um caminho de delícias, um caminho de honra, um caminho de riqueza, um caminho de saúde. Então, quando os pais castigam, os pais disciplinam, os pais corrigem, delícias é para castiga teu filho que te dará descanso e delícias a tua alma. A delícia e o descanso não é só para os pais. Está dizendo que é para os pais, mas não é só para os pais, porque em Provérbios 3, 13 a 17, fala que os filhos, aqueles que acharam sabedoria, também vão ter um caminho de delícias e paz, e riqueza, e honra, e saúde, e longa vida. Então, o benefício, a bênção é compartilhada. Disciplina é você compartilhar. O sofrimento, sim, é compartilhar a disciplina. Tanto os dois lados, pai, filho, mãe, filho, são todos disciplinados por Deus e depois passados, disciplinados para os filhos. Mas também compartilhar as bênçãos, as delícias, a paz, o descanso. É compartilhado. Então veja a loucura de alguém e fala, não, eu não acredito nisso. Eu também não acredito. Não precisa acreditar em mim. Mas olha o resultado. Veja o caminho. Não precisa acreditar em mim, gente. Deus fala, em nenhum lugar você vai ver Deus que brigando para alguém acreditar na palavra dele. Ele fala, isso é a minha palavra, creia, siga, e você será abençoado. Ah, não quero, então não quero. Problema seu. Eu não tenho prazer nenhuma, diz Deus, nas consequências dos seus erros. Eu quero que você se converta aos seus caminhos e mude seus maus caminhos. Isso é o que eu quero, mas se você quer no seu caminho, vá. Eu não vou ter prazer nenhum nas cabeçadas que você vai dar, ou talvez as consequências que eu terei que trazer sobre a sua vida. Mas, se é isso que você quer... Então, a escolha é muito simples.
Pense em correção e disciplina como se fosse um investimento para você e para seus filhos. Pense como se fosse uma poupança, na qual todo dia você deposita um pouquinho, todo dia. Pequenos sacrifícios, sofrimento, incômodo, trabalho. Pode não parecer muito quando você poupa um pouquinho a cada dia, mas vai chegar um dia que dará grandes lucros. Se nós somos fiéis, metódicos e sistemáticos. O dia vai chegar de fazer o resgate, de fazer o saque. O Brasil, infelizmente, é um país onde não há essa cultura de poupar. A cultura é ganhou, gastou, ganhou, gastou, ganhou, gastou. Você ganha pouco, você gasta pouco. Você ganha muito, você gasta muito. Mas ninguém poupa. Ninguém é exagero, obviamente. Mas não há uma cultura, um costume de poupar. Mas chega em casa e faça um cálculo. Pegue R$5. Todo dia pegue R$5 e bota numa caixa de sapato e esqueça que existe. Todo dia. Aí multiplique isso por um ano, por 10 anos. Aí, em vez de deixar na caixa de sapato, coloque uma conta no banco que renda juros, alguma coisa assim, uma aplicação. Aí, aqui eu não estou dando conselho financeiro, tá? Mas deixar o dinheiro parado numa caixa de sapato no seu guarda-roupa não vai resolver muita coisa, não. Especialmente se o ratinho ou a tracinha achar e comer o seu rico dinheirinho, tá? Mas, gente, um pouco todo dia, sistematicamente, fielmente, metodicamente, com o passar do tempo, aquilo acumula. E se estiver acumulando juros, melhor ainda. De alguma forma, a gente acha que um dia nós vamos receber um envelope com uma fortuna dentro. Isso não vai acontecer. Mas você pode ter esse envelope se você colocar todo dia um pouquinho lá dentro. Aqui estamos falando, não é sobre finanças, mas o princípio é o mesmo. Mas pense na disciplina dos filhos como uma poupança. Você se priva, você investe, você sacrifica hoje. Para lá na frente, você ter aquele resgate, aquele saque, aquele montante. Ah, é só R$5. Ah, é só R$1, não é nada. Não, um só não é. Mas 365, aí já é uma coisa. Multiplica isso por 10 vezes, por 10 anos, aí já é outra coisa, aí já, a coisa vai mudando. Assim é a disciplina. Você não vai um dia pegar seu filho, dar-lhe uma pisa, deixar ele arreado no chão, pronto. Agora você aprendeu. Não é assim. É todo dia, sistematicamente, fielmente, com justiça, com amor, constantemente. É difícil? É difícil. É sacrifício? É sacrifício. Aí que vem a poupança. Você está investindo. Para quê? Para lá na frente você ter descanso e delícias. Ou desgosto e amargura. Que você também vai estar juntando. Em vez de poupar, você vai gastar. Fazer que não viu, deixar para lá, não quero me chatear, estou muito ocupado, não quero. Pode fazer isso e não poupar nada. Mas aí não vai ter o dia do grande saque. Não vai ter o dia da delícia, não vai ter o dia do descanso. Vai ser assim, sem descanso, sem delícia, toda a vida. É uma realidade e é uma escolha. Então invista na sua vida, invista na vida dos seus filhos. Como? Fazendo a correção, a disciplina, do jeito que Deus estabelece.